Olá pessoal, hoje estamos sem câmera aqui por enquanto, mas a aula de hoje é sobre qualidade de energia e nós vamos ver a potência e o fator de potência em circuitos não lineares. O que seriam circuitos não lineares? Seriam circuitos em que a corrente não é proporcional à tensão. Em determinados momentos a corrente pode ser zero, em determinados momentos a corrente pode ser muito elevada, em outros momentos ela pode ser zero de novo, e isso de forma praticamente independente do comportamento da tensão. A tensão variando de forma senoidal e a corrente não varia de forma senoidal. E para a gente ver como isso afeta, a gente vai fazer uma comparação entre duas aplicações de simples, uma aplicação de aquecimento de uma resistência ligada diretamente numa rede residencial ou industrial de 127 volts, uma alternada, e uma conversão dessa tensão alternada em uma tensão contínua através de um retificador para realizar mesmo trabalho de aquecimento. Uma simples adição de um retificador, o que isso vai causar de impacto na rede onde esse equipamento está ligado. E será que isso vai afetar outros equipamentos ligados em volta? Será que a rede vai suportar essa aplicação? Então é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Vamos lá. Bom pessoal, aqui nós temos dois circuitos equivalentes do ponto de vista de potência. Um circuito alternado e um circuito contínuo. Os dois circuitos são projetados para dissipar ou realizar a mesma potência de 1900 watts. Só que um circuito é um circuito ligado diretamente à rede alternada e outro circuito é um circuito ligado a um retificador com filtro capacitivo, semelhante ao que vocês já estudaram. Então, a motivação para a gente estudar qualidade de energia é saber, entender o que vai acontecer aqui, no disjuntor. No circuito alternado, a gente tem uma forma de onda de tensão alternada e uma forma de corrente também alternada. Como é um circuito linear, a gente tem, a partir da lei de Ohm, a corrente é proporcional à tensão. Tá? Então, se tensão aumenta, corrente de entrada aqui aumenta. Tá? Então, uma tensão senoidal provoca uma corrente senoidal. E o valor eficaz dessa corrente, se a gente pegar a fórmula de potência, potência é igual a V vezes I, corrente, então, é potência sobre tensão. Então, a gente tem uma corrente de 15 amperes, uma corrente eficaz de 15 amperes. E aqui a gente tem um disjuntor
B20. Esse disjuntor ele tem uma curva característica do tipo B. E o que significa curva tipo B, tipo C ou tipo D? Tá? Seria quantas vezes a corrente pode ser maior do que a corrente nominal. Nesse caso, uma corrente nominal de 20 amperes, né? 20 amperes. Então, se a gente tiver uma corrente nominal aqui, ó, múltiplos da corrente nominal. Então, nesse caso aqui, ó, a gente teria aqui, ó, 20 amperes. Então, se estiver passando 20 amperes pelo disjuntor aqui, o que isso significa? Aqui a gente tem o gráfico do valor da corrente em múltiplos da corrente nominal, e aqui a gente tem quanto tempo que o disjuntor leva para abrir. Então, se o disjuntor é feito para 20 amperes, se a gente colocar 20 amperes, que é uma vez a corrente nominal, tende a infinito e realmente vai ser infinito. O disjuntor nunca vai abrir. Se a gente colocar aqui, ó, 3 vezes a corrente nominal, o que vai acontecer? Em torno de 6 segundos. Então, no caso aqui, ó, seriam 60 amperes. Se a gente colocar 60 amperes, em 6 segundos ele desarma. Tá? Então, os disjuntores tipo B, eles desarmam na faixa ali de 2 segundos, entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Disjuntores tipo C e tipo D, eles vão desarmar em torno de 1 segundo, num valor de corrente nominal entre 5 e 10 vezes. Disjuntores tipo C é adequado para a partida de motores, por exemplo. E disjuntores com característica tipo D vão desarmar em torno de 1 segundo para correntes nominais entre 10 e 20 vezes a corrente nominal. Então, para cargas que têm uma corrente partida muito grande. Tá? Aí seriam outros tipos de motores ou elevadores, por exemplo. Bom, então, pelos cálculos do circuito alternado, se a corrente calculada é de 15 amperes e o disjuntor é de 20, esse circuito alternado vai funcionar ininterruptamente, sem desarmar o interruptor. Agora a pergunta: no circuito de corrente contínua, a primeira pergunta: qual é a corrente de entrada? O que a gente sabe é que esse circuito ele pega a tensão alternada, retifica, passa pelo filtro capacitivo, e aí a gente tem aqui, ó, o valor de pico aqui, ó, de 180 volts. Isso significa que a gente vai ter nesse ponto aqui, ó, a tensão de 180 volts, que é equivalente então a uma fonte contínua. E aí fica fácil da gente calcular qual corrente que vai circular por aqui, ó. Vai circular 10,6 amperes. Tá? Bom, a gente pode pensar que, como esse circuito está dissipando a mesma potência de 1900 watts, a gente poderia pensar aqui, ó, que a corrente que está entrando e passando pelo disjuntor seria, no mínimo,
equivalente à corrente do circuito AC. Bom, mas será que isso acontece mesmo? Vamos estudar e responder essa pergunta aqui, ó. O disjuntor vai abrir em quanto tempo? E o mais importante para qualidade de energia, o circuito vai interferir em outros circuitos que estejam ligados no mesmo circuito elétrico aqui da tensão de 127? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder a partir de agora, que a gente vai estudar a partir de agora. Duas observações importantes aqui, gente, que eu lembrei de falar agora, é para um disjuntor do tipo B, por exemplo. Se por acaso uma corrente de curto-circuito, imaginem um curto-circuito aqui, ó, um curto-circuito que aconteceu aqui na carga. Então a gente tem uma corrente aqui passando muito grande, muito maior do que 3 vezes. Vamos dizer uma corrente de 50 vezes a corrente nominal, 1000 amperes. Nesse caso, o disjuntor vai desarmar num tempo menor do que 10 milissegundos. Tá? Então, se a gente tiver uma corrente de 50 vezes, a gente tem tempos de abertura muito pequenos, tá? Para preservar a instalação elétrica. A gente consegue preservar a instalação elétrica no caso de um curto-circuito. Outra coisa que a gente vai entender aqui, ó, que esse circuito aqui é um circuito, o circuito alternado é um circuito linear, porque a corrente é proporcional à tensão. E esse circuito aqui, esse circuito retificador, é um circuito não linear, porque a corrente não é proporcional, aqui ó, essa corrente IS RMS é diferente de V sobre R. Então, por causa disso, a gente vai ter diversos problemas. Diversos problemas não, né? A gente vai fazer diversas considerações sobre a corrente e o impacto dessa corrente nos outros circuitos e na qualidade da energia dos circuitos que estão conectados juntos à fonte aqui de 127 volts. Né? Lembrando, né? Essa fonte 127 é a tensão que aparece nas tomadas da nossa casa, por exemplo, e essa tensão, essa fonte é a mesma para todos os circuitos da casa, ela vem do transformador, tá? Então, se por acaso eu drenar uma corrente que provoque uma queda de tensão na fonte que vem lá do transformador, todos os circuitos, outros circuitos que estiverem ligados nesse mesmo transformador vão sofrer interferência. Por isso que a gente tem essa preocupação com a qualidade da energia. O meu circuito não pode interferir na minha fonte comum de forma a atrapalhar o funcionamento dos outros circuitos. Então, por isso que a gente vai estudar essa parte. Bom, então aqui eu estou colocando um circuito para fazer a simulação no Multisim, tá? Um fusível que vai fazer o papel de disjuntor, fusível de 20 amperes. Eu vou colocar alguns elementos parasitas, tá?
indutâncias do cabeamento, resistência do cabeamento também. Aqui é um artifício para o Multisim conseguir fazer uma análise da tensão desse ponto aqui, ó, análise espectral da tensão, tá? Eu vou mostrar mais tarde para vocês. É porque o Multisim tem essa versão do Multisim que eu uso, versão 14, tem um problema quando a gente pede para simular e fazer uma análise espectral. A gente vai ver o que é essa análise. Então isso aqui permite eu fazer essa análise. Então isso aqui não tem nada a ver com o circuito, tem a ver com um bug do Multisim, que foi resolvido dessa maneira. Aqui a gente tem um retificador, também com um filtro capacitivo, tá? Aqui já com condições iniciais de 175 volts para acelerar a simulação, e aqui a resistência, tá? De forma geral, é obtida uma tensão de 175 volts. Porque a gente tem uma queda de tensão nesse diodo e uma queda de tensão nesse diodo. Se cada diodo aqui tiver uma queda de 1,5 volt, por exemplo, a gente já vai ter uma tensão menor. Em vez de ser o pico lá de 180 volts, a gente vai ter 178 volts, tá? E além disso, tem os tempos de carga e descarga, e também a gente tem uma perda aqui, tá? Então vamos ver o resultado da simulação. Qual é a corrente e qual é a tensão nesse ponto. E aqui eu coloquei aqui, ó, o nome desse ponto aqui, ó, de PCC, ponto de acoplamento comum, o ponto de conexão comum, ó. Então PCC, a gente vai ver mais para frente, ó, Point of Common Coupling. Ponto de acoplamento comum ou ponto de conexão comum. E esse é o ponto que todos os outros circuitos da sua residência ou da instalação elétrica que você estiver analisando vão ser conectados. E é esse ponto que tem uma tensão que pode ser afetada por esse circuito aqui. Então esse ponto é importante para a nossa análise. Aqui a gente tem a resistência do fio e a indutância também do fio. Então vamos ver a análise desses dois pontos aqui, ó. Olha só. Então a gente vê aqui, ó, várias coisas aqui, ó. Vamos aproximar aqui, ó, essa análise aqui, ó. Primeira coisa que a gente vê é a tensão do ponto de conexão comum, tá? Uma tensão alternada. Aqui também a gente tem a tensão DC, a tensão contínua na carga. Então, ó, ela não é perfeitamente lisa aqui, ela tem um ripple. Então essa tensão aqui, ó, é a tensão VSDC. Ela vai ser uma tensão DC pura mais um ripple. O que é o ripple? É uma flutuação em torno de um valor constante. Então esse valor constante está lá em torno de 175 volts, tá?
Como é que a gente diminui esse ripple? Aqui, ó. Então esse aqui é o ripple. Se a gente aumentar a capacitância, a gente diminui o ripple. Então, do ponto de vista da qualidade da tensão contínua, é melhor a gente aumentar o capacitor, tá? Que a gente diminui o ripple. Mas isso vai ter impacto lá na nossa demanda de corrente do nosso circuito, tá? Aqui, só explicar o fenômeno que está acontecendo, caso vocês não tenham visto isso com mais detalhes. A gente tem, de um lado, uma tensão alternada, tá? Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, a gente tem uma tensão alternada, que é essa tensão aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Essa tensão alternada está vindo aqui. Sempre, e ela está presente nesse ponto aqui, ó, tá? Sempre que essa tensão for maior do que a tensão desse outro lado aqui, ó, então a gente tem duas tensões: a tensão antes do diodo e a tensão depois do diodo. Se a tensão antes do diodo for menor do que a tensão depois do diodo, aqui, ó, então desse lado aqui a gente tem em torno de 175 volts. Bom, então quando a tensão antes do diodo é menor do que 175, não acontece nada, tá? Quem fornece energia para carga é a energia armazenada no capacitor. Somente quando esse ponto tem uma tensão maior do que 175, vamos dizer 177 volts, que aí é uma tensão que ultrapassa os 175 e ultrapassa a tensão desse diodo e desse diodo. A partir dos 177 volts aqui, então, ó, 177 volts, vamos considerar isso aqui o nosso 0 volts, consegue injetar energia nesse circuito, porque o diodo, ele só a tensão disponível aqui só injeta energia quando ela é maior do que essa tensão aqui, mais as perdas nos diodos, mais as tensões de condução dos diodos, tá? Então, por um breve momento, um momento muito breve aqui, ó, que a gente consegue injetar carga no circuito, que é desse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Nesse pequeno intervalo aqui, ó, a gente tem injeção de energia no circuito. Então, a fonte AC conduz só nesse pequeno intervalo. Então, durante todo o restante do tempo, lembrando que isso aqui é a tensão antes de ser retificada, né? Porque a tensão retificada, ela vai estar aqui, né? Tensão retificada. Então, ó, só nesse brevíssimo momento que a fonte alternada conduz. Então, nesse intervalo que ela não conduz, a corrente é igual a zero. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó.
condução só ocorre aqui, ó. Então, nesse tempo aqui, ó, corrente AC é igual a 0. Aí aqui conduz tudo que pode conduzir. E aqui novamente a corrente alternada é igual a 0. Então, ó, quando a fonte AC conduz, vocês observam que a gente tem uma elevação de tensão no lado DC, tá? E aí essa é que é a origem do ripple. O ripple acontece porque o capacitor carrega e depois de um tempo ele fornece energia. Depois ele carrega de novo, aí ele fica fornecendo energia. O ripple acontece por causa disso, tá? Mas vamos ver agora qual é o valor de corrente durante o valor de corrente alternada, né, da fonte AC. Então vamos ver aqui, ó. Olha a escala do gráfico. A gente estava falando de correntes no circuito DC em torno de 15 amperes no circuito AC, né? Olha aqui o que acontece. Esse primeiro ciclo a gente descarta porque quando a simulação começa. Olha o nível de corrente aqui, ó, quando a fonte consegue conduzir maior do que 125, em torno de 140 amperes aqui, ó, 130 a 140, vamos colocar 135 amperes. Então a nossa fonte com o nosso disjuntor, que era feito para 20 amperes de corrente nominal, durante pouquíssimo tempo ele conduz praticamente durante parte do tempo ele não conduz, depois ele conduz 135 amperes. 135 amperes é quase 7 vezes o valor nominal dele. Se a gente for lá no nosso disjuntor aqui, ó, a gente vai ver aqui. Deixa eu colocar aqui no disjuntor. Aqui. Nós vamos ver que 7 vezes a corrente nominal, provavelmente, se durar, como dura pouco tempo, né? Aqui, ó, 7 vezes a corrente nominal, tá mais ou menos aqui, ó. Então, menos de 10 milissegundos, tá? 10 milissegundos, o que faz? Quanto tempo que a gente tem aqui de condução de quase 140 amperes? Aqui, ó, bem menos do que 10 milissegundos. Então aqui, ó, menos que 10 milissegundos. Possivelmente o disjuntor não vai desarmar, porque esse tempo aqui, ó, foi bem menor do que 10 milissegundos. Então, antes do disjuntor pensar em desarmar, a corrente já voltou para 0. Tá? Então, o disjuntor não vai desarmar nesse primeiro ciclo. Mas será que essa corrente vai causar algum problema? Qual é o valor de corrente? Como é que a gente calcula o valor de corrente eficaz que está passando por aqui, tá? ISRMS aqui, ó. O valor instantâneo dela a gente viu, é esse valor aqui, ó, pulsado, tá? Por isso que não é linear, tá vendo? Claramente a gente vê que a corrente não é proporcional, não é nem um pouco proporcional à tensão, tá? Corrente cresce de um jeito que a gente não consegue ter uma linearidade entre tensão e corrente. Bom,
Então, pessoal, esse aqui é o circuito no Multisim que vai ser simulado. Então, nós temos a opção de simulação transiente, tá? Que a gente coloca o intervalo aqui, ó. Lembrando que o ciclo é de 16 milissegundos. A gente coloca então 160, né? 166, que é 16,6 milissegundos. Então 10 ciclos, 16,6. Então, quando a gente dá run aqui, a gente vê o circuito funcionando. Observem aqui, ó, a corrente. A corrente, ela só, a corrente da fonte, ela é zero durante muito tempo e por pouco tempo ela tem um valor elevado, tá? Então, olha só o que acontece. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um ciclo aqui, ó. Um pouco mais do que um ciclo. Observem aqui, ó. Sempre que a tensão da fonte alternada for maior do que a tensão do capacitor, ocorre transferência de energia através da circulação de corrente. Aqui nós vemos valores positivos e negativos de corrente, porque após a retificação, ó, esse semiciclo da fonte alternada estaria empurrando a energia, né? A partir desse momento aqui, ó, porque depois dela tá maior do que a tensão do capacitor, a corrente circula da tensão alternada, da fonte alternada, para o barramento de corrente contínua, ou seja, para o capacitor, tá? E nós vimos aqui justamente o ripple de tensão. Então, esse comportamento a gente vai ver que tem diversas consequências. E olha a ordem de grandeza aqui, ó, maior do que 140, quase 140 amperes, né? Que a gente tem. Então é um valor muito grande de tensão, de corrente. Agora vamos ver aqui, ó, a outra análise, que é a análise principal que eu queria mostrar para vocês. Essa análise aqui, ó, espectral, essa análise de Fourier. A gente vai pedir para o programa calcular quais são as componentes senoidais daquela corrente que a gente tem. Então, a gente vai fazer a decomposição daquele sinal de corrente nas suas componentes fundamentais e seus harmônicos. Então, aqui a gente tem um número de harmônicos até 30, uma frequência fundamental de 60 Hz, né? A nossa fonte tem 60 Hz. Número de harmônicos igual a 30, depois vocês vão entender tudo isso aí. Essa parte aqui de estimar o tempo final, eu coloquei aqui para em torno de 10 ciclos e vou pedir para analisar a corrente em R3 aqui. Essa corrente é proporcional à tensão. Como eu tinha falado anteriormente, o Multisim
só esse Multisim 14, por algum defeito, um bug, só consegue fazer análise espectral de correntes. Então eu fiz a conversão da tensão em corrente para conseguir fazer análise espectral. E também pedi análise espectral da corrente que sai da fonte V1, tá? Porque eu quero saber quais são as componentes senoidais que formam aquela forma de onda da corrente que nós vimos que é descontínua. Ela é zero a maior parte do tempo e chega até 140 amperes nesse circuito aqui, ó. Então, vamos dar um run. E aí a gente tem a nossa análise espectral da corrente que está saindo da fonte e da tensão do ponto de conexão comum, o ponto de acoplamento comum, o PCC, tá? Bom, então vamos ver, vamos analisar aqui, ó. Essa tensão do ponto de conexão comum, ela consiste praticamente de uma senoide. Tem um leve dente aqui. E por que ocorre esse dente? Porque quando tem um consumo elevado de corrente, como a gente está considerando um cabo com alguma resistência, apesar de ser uma resistência muito pequena, 20 miliohms, 150 amperes, 140 amperes vezes 20 miliohms produz uma queda, tá? Então a gente começa a perceber que o nosso circuito está trazendo uma perda da qualidade para a tensão do ponto comum, tá? Não é muito, é pouco, a gente ainda vai ver, tá? E isso pode ser visto aqui, ó, análise espectral da tensão do ponto comum ou da corrente, né, proporcional à tensão. A gente vê que essa tensão ela é composta aqui, ó, de como é que a gente analisa esse gráfico aqui, ó? Esse gráfico ele é a representação dessa tabela aqui, ó. A gente analisa aqui, ó, que no primeiro harmônico, que possui uma frequência de 60 Hz, a magnitude, a amplitude desse harmônico é 179 volts, praticamente 180, né? A gente sabe que a tensão da fonte alternada tem 180 volts de pico, é 127 vezes raiz de 2, que dá 180 volts. E então a gente vê que essa fonte, essa forma de onda, ela é formada por uma senoide de 179 volts de pico e 60 Hz, uma outra senoide de 180 Hz e 0,4 volts, uma outra senoide de 300 Hz e 0,4 volts. São tensões muito menores do que 179, então são praticamente irrelevantes. A gente poderia, né, ver a representação aqui nesse gráfico aqui, ó. Se a gente desse um zoom aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Então falando aqui, ó,
gente está falando de primeiro harmônico, que está aqui a 60 Hz, um terceiro harmônico, que tem 180 Hz, ó, e a gente vê aqui, ó, aproximadamente 0,4 volts, e um quinto harmônico de 300 Hz, também aproximadamente 400 milivolts, tá? Então é praticamente irrelevante aqui, ó. Deu menos de 1 volt em comparação com 180 volts, a gente pode até descartar isso. Em compensação, a forma de onda da corrente, ela é composta de vários harmônicos. A decomposição de uma forma de onda nas suas componentes senoidais é justamente isso. A obtenção de cada componente nas suas frequências proporcionais à frequência fundamental, múltiplas, né, da frequência fundamental. Então, ó, nós vemos aqui, ó, que para aquela forma de onda de corrente existe uma senoide de 60 Hz com 21 amperes de pico. Existe também outra senoide de 180 Hz com 20,9 amperes de pico, praticamente a mesma coisa, está aqui. Existe outra senoide de 300 Hz, ou 5 vezes a fundamental, de praticamente 19 amperes. Outra senoide de 7 vezes o valor da fundamental, né? 7 vezes 60, 420 Hz, que dá 17 e de amplitude 17,6 amperes. Então a gente vê que essa corrente ela pode ser decomposta em várias senoides de frequências diferentes. E esse programa Multisim, ele faz essa análise para a gente. Vamos voltar lá para nossas anotações. Eu vou explicar melhor. Eu até vou pedir um exercício para vocês entenderem como se faz essa, como uma forma de onda pode ser decomposta em senoides múltiplos de uma senoide fundamental. Bom, então o que é a decomposição de uma forma de onda em suas componentes senoidais, fundamental e harmônicos? Aqui a gente tem aquela tabela da corrente repetida aqui, ó, desde a fundamental. Então deixa eu dar um zoom aqui, né? Desde a fundamental. O que é a fundamental? Então temos aqui, ó, o primeiro harmônico. Esse aqui, ó, é a fundamental, porque ela tem a frequência da nossa fonte senoidal. Nossa fonte é de 60 Hz, tá? Então, e aqui, ó, eu estou analisando a corrente que sai da fonte V1 do circuito, tá? Aqui está falando que não tem nenhuma componente DC, foi feita a análise até o 30º harmônico. Aqui a gente vai ver isso aqui, ó, é uma medida de quantidade de harmônicos. 194% é um valor muito elevado, quer dizer que tem muitos harmônicos. E
o que são os harmônicos? Aqui a gente tem o terceiro harmônico. Por quê? Ele tem 3 vezes a frequência da fundamental e tem um valor muito grande, 20 amperes de magnitude ou amplitude, tá? É comparável ao valor da amplitude da senoide fundamental, tá? Temos também um quinto harmônico aqui, ó, de 300 Hz, também com quase 20 amperes de amplitude. Temos o sétimo, então temos o sétimo, o nono, o 11º, todos os harmônicos ímpares. Eles têm frequência, eles têm magnitudes, amplitudes muito grandes, 17 amperes, 15 amperes, 12 amperes, 10, são valores elevados, tá? Os harmônicos, então, são os harmônicos ímpares, tá? Os harmônicos pares, eles não estão presentes porque quando a gente tem uma forma de onda, aqui tá a nossa forma de onda, né? De corrente. Quando a gente tem uma forma de onda simétrica, essa forma de onda só vai ter harmônicos ímpares. Se essa forma de onda fosse periódica, porém não fosse simétrica, a gente vai ver uma forma de onda nessa depois, a gente iria ver um surgimento de harmônicos pares aqui, ó, tá? Aqui então é o gráfico da fundamental e seus harmônicos, o gráfico do espectro dessa forma de onda de corrente aqui, ó. E o que nos diz a teoria sobre essa decomposição da forma de onda em suas componentes senoidais? Toda forma de onda pode ser decomposta aqui, ó, numa componente contínua mais suas componentes senoidais. Então, toda forma de onda repetitiva, toda forma de onda periódica é composta de uma componente constante ou contínua, né? Mais uma fundamental, que seria o primeiro harmônico, né? Vou chamar de primeiro harmônico aqui. E seus harmônicos. Então, ó, esse daqui vai ser um somatório de n variando de 1 até infinito. Então, n igual a 1, a gente vai ter o valor da amplitude do primeiro harmônico, da fundamental. Isso aqui, ó,
é a amplitude do harmônico. No caso aqui, ó, da nossa tabelinha, tá falando aqui, ó, é a magnitude, tá? Então, ó, é o nosso INPK. Aqui seria o I1 de pico. Aqui seria o I3 de pico. O I5, I7, os valores de pico das componentes senoidais. Aqui a gente tem a frequência, né, em radianos por segundo. Então, isso aqui vai ser a frequência angular. Então, se a gente tem 60 Hz, a gente tem que colocar em radianos por segundo, que vai ser 2πf, tá? Lembrando aqui, ó, ômega igual a 2πf, tá? Então, o primeiro harmônico vai ter uma vez 2πf. O terceiro harmônico vai ter três vezes 2πf. E por aí vai. Então vai ter frequências maiores. E aqui é o deslocamento angular, tá? Deslocamento angular seria a fase, né? Vou colocar aqui, ó, fase. Bom, a fase também está representada aqui, ó. É a fase, é o φn. Então a gente tem o φ1, o φ3. Aqui está dado em graus nessa tabela, tá? Mas se a gente estiver trabalhando em radianos por segundo, a gente tem que colocar aqui em radianos também, tá? E essa fase é a fase em relação à nossa tensão, tá? Então a gente tem que estabelecer uma referência aqui que a gente vai ver depois, tá? Bom, eu vou pedir para vocês fazerem depois uma soma dessas componentes. Aqui, ó, tem uma tabelinha que eu fiz em Excel mesmo, mas vocês podem fazer isso em qualquer programa matemático, inclusive o Excel, tá? Depois da análise espectral, eu peguei os valores e coloquei, criei, né, um vetor de tempo, tá? Então peguei meu tempo e fiz intervalos bem pequenos e coloquei uma função senoidal aqui, ó, nessa célula, por exemplo, ó, essa célula aqui, ó, ela, no caso foi no Excel, né? Coloquei, digitei lá igual a este valor aqui, ó, essa célula aqui, ó, igual a 21,6 vezes cosseno de n. Então, ó, peguei esse aqui, cosseno de 1 vezes ômega, né? O ômega é 2π vezes 60 vezes o tempo, esse tempo aqui, ó. Aqui nós temos o tempo,
vezes 0, que é o primeiro tempo, né? Mais o ângulo de fase em radianos, 2,23. No Excel, vamos dizer que nós temos as células aqui, né? A, B, C. Aí a gente tem linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Tá? Na verdade, o que eu fiz aqui, ó, foi colocar aqui, ó, esta célula aqui, ó, é igual a célula C4, só que eu coloquei, vou explicar para vocês, cifrão C, cifrão 4 vezes cosseno de BCD, né? Então esse aqui é a célula D de dado, vezes cosseno de cifrão C, cifrão 4. Por que esse cifrão, gente? É porque quando eu pego a célula e arrasto, ela mantém a referência aqui, ó, esses pontos. Então as próximas células aqui, ó, vão ser criadas em função dessa, vão ficar fixos, né? Acho que eu vou fazer isso uma linha no Excel para mostrar para vocês. Então é o N vezes 2π vezes 60, porque a frequência fundamental é da fonte, que é de 60 Hz, não muda, vezes, aí a gente tem aqui, ó, vamos coluna E, F e G, mais vezes G4. Aqui não precisa cifrão, porque quando eu clicar e arrastar, é para pegar o próximo tempo. Mais esse aqui, ó, é o F4. Mas só que é fixo, cifrão F, cifrão 4. Vou fazer isso no Excel para mostrar para vocês. Bom, aí a gente gera, para cada linha aqui, ó, a gente vai gerar um valor da senoide e depois vai ser plotado aqui, ó, cada linha aqui, ó. Então, ó, essa daqui, ó, é a fundamental, seria o primeiro harmônico, né? Que tem os seus 60 Hz. Tá? Reparem como a gente tem aqui, ó, um período longo aqui, ó, que é o período, né? E se a gente medir, a gente vai ver 16,7 milissegundos. O terceiro harmônico, vou pegar aqui de verde, ele já tem um período bem menor. Olha aqui, vou pegar um intervalo entre dois picos. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Olha só, se a gente ver esse intervalo aqui, ó, esse período que eu vou chamar de T3, vai ser igual a 1/3 de 16,7. Então vai ser 16,7 sobre 3. Tá? Eu vou dar um zoom maior aqui, ó. Peraí.
Então essa forma de onda aqui, ó, em verde, é o nosso terceiro harmônico, tá? E aqui eu coloquei também representado aqui, ó, um harmônico de ordem bem elevada. Não estou conseguindo nem identificar qual que seria. Mas como que funciona essa teoria aqui que fala que toda forma de onda periódica é composta de uma componente contínua mais uma fundamental e seus harmônicos. Quando a gente tiver formas de onda alternadas sem componentes contínuas, essa componente contínua vai ser sempre zero, tá? O que essa equação aqui quer dizer? Ó? Quer dizer que essa forma de onda da corrente, então essa aqui é a corrente IS instantânea, a corrente que está saindo da fonte, tá? Essa forma de onda é a soma de uma componente contínua, que é zero, mais um primeiro harmônico. Então o primeiro harmônico está aqui, a gente viu que era 20 amperes, mais um terceiro harmônico também está aqui, ó. Então, ó, daqui a gente vê 20 mais 20 já dá 40. Se a gente pegar todos os harmônicos, e todos os harmônicos vão coincidir, os picos aqui, ó, por isso que a gente vai ter esse pico bem grande da forma de onda original, tá? Porque todas as senoides que compõem essa forma de corrente, essa forma de onda original, tem os picos coincidindo no mesmo lugar. Então, ó, cada harmônico que a gente viu na tabela era da ordem de uma amplitude de 20 amperes. Então, se eu pegar 20 amperes, mais 20 amperes, mais 20 amperes, mais 20 amperes, eu vou chegar num valor de pico que está aqui quase 140 amperes, tá? Então, os picos coincidindo aqui, eles fazem esse somatório virar a nossa forma de onda que a gente tinha. Então, eu não vou falar nenhuma teoria dessa decomposição espectral para vocês, porque a gente vai simplesmente pegar o resultado da análise feita pelo programa, pelo Multisim, e vai fazer as somas. Aqui, ó, é exatamente a soma. Eu peguei vários harmônicos até o 23 daquela tabela, gerei vários vetores com frequências e fases adequadas, né, de acordo com a tabela, e quando eu fiz a soma ela deu o deu a forma de onda da corrente que a gente tinha visto, tá? Aqui, ó, não está dando nenhum valor muito grande na soma, né? Porque eu peguei só uma parte da tabela, tá? Peguei só essa primeira parte aqui, ó. Mas como eu mandei plotar foi a linha inteira, né? O vetor inteiro. Aí apareceram valores grandes aqui, tá? Então, desse jeito a gente consegue entender o que quer dizer essa decomposição de uma forma de onda nos seus harmônicos.
não precisamos achar calcular esses valores. Existem algoritmos que fazem isso para a gente, calculam as amplitudes das senoides, o deslocamento de fase, e de forma que a gente consiga identificar então quais harmônicos que tem aqui. A partir desses valores da fundamental e dos harmônicos, aí sim a gente vai conseguir responder aqui a pergunta: qual é o valor de corrente eficaz que sai da fonte? Né? Acabei de mostrar para vocês que a corrente IS/RMS aqui, ó, ela é composta de uma fundamental mais seus harmônicos, tá? Então a gente tem aqui os harmônicos, né? E os harmônicos coincidem, né? Os valores de pico, tá? Agora a gente tem que calcular qual é o valor final aqui, ó, eficaz. Vai desarmar ou não vai desarmar o nosso disjuntor? Para determinar a nossa corrente eficaz, a gente vai usar um teorema chamado Teorema de Parseval. Que esse teorema diz? Vou colocar aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. A soma do quadrado de uma função é igual à soma do quadrado dos seus componentes. Então, o que a gente vai usar desse teorema é essa equação aqui, ó. A corrente eficaz total ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus componentes. Então, quais são as componentes da corrente total? A componente DC, o contínuo, a componente fundamental, mais as componentes harmônicas, tá? Essa fórmula vai então reduzir para raiz quadrada de uma soma do quadrado dos componentes. Então, se a gente sabe os nossos componentes, que a gente já viu na tabela, a gente consegue descobrir a corrente eficaz. Então, a corrente RMS vai ser a corrente total. A componente I0 é uma componente DC, se estiver presente. A componente I1 é o que a gente chama de fundamental, o primeiro harmônico. E a corrente harmônica total, todo esse restante que não seja o primeiro harmônico ou a componente DC, que a maioria das vezes vai ser igual a zero, ela pode ser também, por sua vez, condensada em um valor total dos harmônicos maiores do que a fundamental, tá? Então, vamos ver aqui na nossa tabela as nossas componentes. Lembrem que a magnitude
é a amplitude da senoide. Então essa magnitude aqui, ó, é o valor de pico. Valor de pico da senoide. Então tome cuidado com isso. Quando eu tiver essa tabela aqui, ó, nessa tabela está representado a amplitude ou valor de pico, tá? No caso aqui, ó, é do primeiro harmônico da fundamental, é o I1 de pico, I1 PK, tá? Aqui no gráfico espectral também estão representados os valores de pico, mas essa fórmula do teorema usa os valores RMS. Então vocês têm que pegar o valor de pico, dividir por raiz de 2, tá? Então aqui, ó, é o nosso I1 PK sobre raiz de 2. O valor eficaz da fundamental é 15 amperes. 15 amperes, que é exatamente o que a gente tinha lá em cima no circuito AC. Então a gente vê aqui, ó, 15 amperes, tá vendo? Então os 15 amperes para realizar a potência desejada estão presentes aqui, ó. 15 amperes não faz o disjuntor abrir, mas além dos 15 amperes da fundamental, nós temos os outros componentes harmônicos. Então, ó, na frequência de terceiro harmônico, a gente vai ter um componente com 14 amperes. Aqui eu vou até aproximar mais aqui, ó. A gente vai ter um componente com 14 amperes RMS. No quinto harmônico, 300 Hz. Então aqui vai ser 180 Hz. Aqui a gente vai ter 300 Hz. A gente vai ter quase 14 amperes de corrente, de corrente eficaz, tá? Com isso aqui, ó, a gente consegue até escrever a representação fasorial da corrente fundamental, que é 15,3 amperes com um ângulo de 128 graus. Depois a gente vai ver que, por questões de simulação, a defasamento correto, na verdade, é menos 52 graus, porque a medida da forma de onda foi com a corrente saindo da fonte, que acaba invertendo a sua representação. Então dá um defasamento de 180 graus. Mas voltando aqui, ó, a nossa questão inicial. Qual é a corrente RMS eficaz que sai da fonte alternada com o retificador? Se a gente pegar então as componentes e pegar o quadrado das componentes e somar, tirar a raiz, a gente vai chegar a um valor de 33 amperes. 33 amperes. E aí eu pergunto para vocês, vai abrir ou não vai abrir o disjuntor e em quanto tempo, tá?
Olha só então que interessante. O circuito ele está desenvolvendo a mesma potência, tá bom? De 1900 watts. Aqui, ó. As potências são iguais na saída. Só que um circuito tem uma corrente de 15 amperes e o outro circuito está com uma corrente de 33, tá? Então, vocês começam a entender qual que é o impacto de um circuito não linear na rede, tá? O primeiro impacto é aumentar a demanda de corrente, tá? E eu pergunto para vocês, 33 amperes é aproximadamente 1,5 vezes o valor de corrente nominal do nosso disjuntor. Então a gente vem aqui, ó, um pouco mais de 1,5 vezes. Então a gente percebe que o disjuntor vai abrir num tempo entre 1 e 6 minutos. Entenderam? Então, nossa aplicação que desenvolve a mesma potência não funciona quando a gente faz essa utilização de um retificador. E por que que isso acontece, né? Porque surgiram harmônicos e esses harmônicos fizeram a corrente que sai da fonte aumentar num valor muito maior do que o valor original, tá? O que a gente vai entender mais para frente é que na prática isso tem o efeito de ter aumentado ou diminuído o fator de potência. Então, se aqui a gente tinha um fator de potência igual a 1, aqui a gente vai ter um fator de potência bem menor do que 1. Apesar da corrente estar em fase com a tensão. Então é uma coisa bem curiosa quando a gente começa a trabalhar com circuitos não lineares. Então vamos falar um pouquinho agora de fator de potência. Só uma observação aqui, ó. Faltou falar da análise espectral da tensão. Essa análise é um pouco mais simples, porque a gente praticamente não tem harmônicos. Se a gente olhar aqui para a tabela, a gente vai ver somente a presença do primeiro harmônico, da fundamental, tá? O que a gente poderia falar um pouquinho de terceiro harmônico ou quinto harmônico é praticamente nada, tá? Então o gráfico espectro da frequência também é bem simples de analisar. Aqui a gente vê a amplitude e a fase, aqui ó, menos 60 graus. Na verdade a representação fasorial aqui ó, V1 teria que ser 179 sobre raiz de 2. E aí a gente teria a tensão aqui, ó, 127 volts com um ângulo menos 60. E é um ângulo arbitrário, depende do momento de início do cálculo da transformada, tá? Então isso tem a ver com o algoritmo do Multisim a partir do momento que ele começa a calcular para nós. E ele calculou um valor de menos 60 graus, tá?
Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse menos 60 e vai compensar o ângulo na tensão e na corrente, justamente para a gente saber o defasamento entre a tensão e a corrente. E aqui uma observação: a quantidade de harmônicos, né, é normalmente um valor bem baixo, menor do que 5% do valor da componente fundamental, tá? Então aqui na tensão a gente não precisa fazer todos aqueles cálculos. Vamos ver agora a potência e o fator de potência em circuitos alternados não lineares. Bem, aqui nós vemos o método para cálculo de potência e fator de potência em circuitos lineares, que são circuitos lineares, né, que a gente tinha falado que a corrente obedece é proporcional à tensão, e também em circuitos não lineares, que a corrente não é proporcional à tensão. Bom, então vamos ver aqui, ó, circuitos lineares. O que temos aqui de circuitos lineares? Vocês já viram na eletrotécnica que a potência P em watts é dada por tensão vezes corrente vezes cosseno φVi. O que é o cosseno φVi? Se a gente pegar uma representação de um fasor de tensão e a representação de um fasor de corrente, esse ângulo aqui, ó, o ângulo da tensão em relação à corrente, e o cosseno desse ângulo, ele é utilizado nessa fórmula aqui, ó, φVi aqui, ó, é igual ao ângulo da tensão. Normalmente o ângulo da tensão é representado com 0 graus, menos o ângulo da corrente, tá? Então é o quanto que a tensão está adiantada em relação à corrente. Essa então é a potência média. Vou colocar aqui, ó, potência média ou real, tá? Vou colocar aqui real, dada em watts. A potência aparente, ela é dada simplesmente multiplicando o valor da tensão vezes a corrente, e é dada aqui, ó, em volt-ampere, VA, tá? E o que é o fator de potência? O fator de potência é uma relação entre a potência real, ou média, e a potência aparente. Fator de potência, ele dá uma medida para a gente de quanto eficaz o nosso circuito é em converter toda aquela potência aparente que está entrando em potência média ou real, tá? Então, quanto mais potência aparente for convertida em potência real,
mais eficaz é o circuito e maior o fator de potência. Por outro lado, quanto menos potência real é gerada, produzida, né, a partir de um valor de potência aparente, menor o fator de potência. Então, o fator de potência é uma medida da eficiência de conversão de potência que entra e potência que sai. Isso ajuda a gente a determinar se o circuito usa muita potência, mas produz pouco, tá? O circuito usa muita potência aparente, mas produz pouca potência real, tá? Significa que o circuito está pouco eficiente em converter a potência que entra, tá? Vocês já devem ter visto isso em eletrotécnica. Isso é traduzido numa corrente elevada circulando que não precisaria estar circulando. Na prática, isso faz com que a instalação fique sobrecarregada de corrente ou que a gente tenha que superdimensionar a nossa instalação, gastando mais dinheiro, tá? Se a gente pegar essas duas fórmulas e dividir uma pela outra aqui, ó, a gente obtém em circuitos lineares que o fator de potência é justamente o cosseno do ângulo de deslocamento entre a tensão e a corrente, tá? Então, aqui já tem o triângulo, né, das potências. Potência P, que é a potência média, e a potência Q, que é a potência reativa, né, que a gente nem falou dela, né, volt-ampere reativo. Formam um triângulo em que a potência aparente ela é a hipotenusa desse triângulo e o ângulo entre a tensão e a corrente é o ângulo desse triângulo das potências aqui, ó. Então, em circuitos lineares, o fator de potência é o cosseno do ângulo φi. E a partir de agora, a gente vai chamar esse fator de potência de fator de potência de deslocamento, porque é um fator de potência relacionado com o deslocamento ou defasamento entre tensão e corrente. E então a gente vai especificar isso agora. Circuitos lineares, o fator de potência é um fator de potência de deslocamento. Agora a gente vai ver em circuitos não lineares qual é o fator de potência. A gente vai ter um novo termo para o fator de potência real. Primeiramente, nós temos que entender que em circuitos lineares a potência é dada pela a potência média, né? É dada pelo produto da tensão daquele harmônico vezes a corrente daquele harmônico e o cosseno do ângulo entre aquela tensão e aquela corrente daquele harmônico. Então, no primeiro harmônico, na fundamental,
a gente vai pegar a tensão de primeiro harmônico vezes a corrente de primeiro harmônico vezes o fator de potência de deslocamento dessas duas formas, dessas duas grandezas, né? Tensão 1 e corrente 1, corrente primeiro harmônico, fundamentais, né? E se estiver presente, a gente vai pegar a tensão de terceiro harmônico vezes a corrente de terceiro harmônico vezes o cosseno do ângulo de deslocamento entre a tensão e a corrente do terceiro harmônico, e vai fazer isso para todos os componentes presentes na tensão e na corrente. Então a gente vai pegar a potência de primeiro harmônico mais a potência de terceiro harmônico mais a potência de quinto harmônico para calcular a potência total. Mas como a gente já viu, a potência, a tensão, a análise espectral da tensão mostrou que os valores dos harmônicos de tensão são muito baixos. Ou seja, na prática, a potência aqui, ó, potência média em circuitos não lineares, vai ser também igual a P1 mais 0 mais 0. Por quê? Os componentes de tensão, os componentes harmônicos de tensão são muito baixos, tá? Então, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó, para potência média em circuitos não lineares, tá? V1 eficaz vezes I1 eficaz vezes o cosseno. E isso aqui, né? Se não tem harmônicos na tensão, a tensão fundamental vai ser igual à tensão total da fonte, tá? Então a gente pode substituir aqui, ó, potência em circuitos não lineares vai ser a tensão da fonte vezes a diferença está aqui, ó. Ao invés da gente pegar a corrente total, a gente vai pegar somente a corrente de primeiro harmônico, tá? E a potência aparente, ela não muda, é a tensão total com a corrente total, incluído os harmônicos. E por causa disso, agora a gente não consegue mais cancelar as correntes. A gente vai ter um fator de potência real aqui, ó, para circuitos não lineares, que é uma relação entre a corrente fundamental e a corrente total vezes o fator de potência de deslocamento. E isso aqui a gente vai chamar mais para frente de fator de distorção. Isso aqui, ó. Fator de distorção. Então, muito importante que vocês entendam que o fator de potência em circuitos não lineares tem um termo aqui, ó, que considera o valor de corrente fundamental sobre o
valor de corrente total, um fator de distorção. No nosso caso, ó, a gente tem uma corrente de 15 amperes RMS e uma corrente total de 33 amperes RMS. Esse fator de distorção no circuito retificador vai lá para baixo. E aí o fator de potência do nosso circuito retificador também vai lá para baixo, tá? Aqui a gente tem uma ilustração, né? Mostrando que o fator de potência real ele envolve agora uma potência de distorção que inclui as componentes harmônicas da corrente. Então, todas aquelas componentes harmônicas de corrente aumentam o nosso ângulo do fator de potência. Então, se a gente mesmo que a gente não tenha uma potência reativa, né? Se a gente não tiver potência reativa, o que a gente vai ter? Ó? Como é que era mesmo, né? O nosso triângulo das potências. A gente tinha aqui, ó, a potência média, a potência... Ué, o que aconteceu aqui? Pera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então nós tínhamos aqui a potência P, uma potência Q e uma potência S. Se a nossa potência Q estivesse muito próxima de zero, a gente tinha lá a potência P e a potência S bem próximos, tá? Aí aqui o fator de potência bem alto, né? Só que aqui, ó, agora a gente tem uma potência de distorção. Então, ó, por mais que a gente não tenha potência reativa, nós vamos ter aqui, ó, agora, ó, potência de distorção. E isso vai aumentar agora nossa potência aparente. Então isso faz o nosso fator de potência diminuir, tá? Então nós temos aqui uma representação do efeito da corrente harmônica aqui, ó, fazendo esse ângulo aqui, ó, né, o ângulo do fator de potência real aumentar. Então vamos em frente aqui, ó. Deixa eu conseguir tirar o zoom aqui para a gente poder determinar nosso ângulo de defasamento. Bom, aqui nós vamos determinar o ângulo de defasamento entre a nossa tensão da fonte alternada e a corrente de primeiro harmônico. Por esses gráficos aqui, ó, a gente consegue visualizar que o ângulo da tensão de primeiro harmônico vai estar próximo aqui desse pico, dessa posição aqui, ó, tá? Porque essa forma de onda é a forma de onda da corrente total. O primeiro harmônico, ele já está determinado aqui, né? A gente já determinou, ele tem uma tensão de pico de 20 amperes.
Então o primeiro harmônico ele passa por aqui, ó. Ele vai passar por aqui, ó, também. Tá? Aqui seria a fundamental ou primeiro harmônico. Tá? E essa aqui é a nossa corrente IS. Então, a gente precisa determinar o ângulo de fase entre a tensão da fonte alternada e a corrente fundamental. O pico da fundamental coincide com esse pico do valor total. Tá? Aqui, pela essa medição aqui, ó, nós temos aqui, ó, um ΔX aqui, ó, de 487 microsegundos, né? Dá 0,487 milissegundos. Se a gente pegar isso aqui, né, dividir pelo valor do período, 16,67 vezes 360, a gente vai ver que dá um valor aproximadamente, ó, de 10 graus. Tá? Então, visualmente a gente consegue estimar uma fase, né, de 10 graus. Então, como é que a gente determina isso aqui, ó? O ângulo da tensão a gente já tinha anotado lá, ó, menos 60 graus. É dado naquelas tabelas da análise espectral. O ângulo da corrente de primeiro harmônico. Então a gente tem aqui, ó, colocar aqui, ó, é a fundamental, né? E aqui também é fundamental. Na tabela estava marcando 128 graus. Isso aconteceu porque a análise de Fourier do Multisim, ela pegou a corrente invertida. Então a corrente invertida dá um equivalente a um deslocamento de 180 graus numa forma de onda senoidal. Então, compensando esse valor aqui, ó, a gente vê que a corrente está com um valor aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, menos 52 graus, e o pico da tensão aqui, ó, está com um valor de menos 60 graus. Esse menos 52, menos 60 é um valor arbitrário, depende do momento que a análise espectral começou, tá? Mas o que importa é o valor relativo entre elas. Então, menos 60 menos 52 dá menos 8 graus, tá? Esse daqui é o FIVI da fundamental, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, um fator de potência de deslocamento muito bom, de 0,99. Deixa eu conferir se é isso aqui. Cosseno de menos 8. Aí, 0,99. Tá? Aí a pessoa que não soubesse iria falar assim: nossa, o fator de potência desse circuito é excelente, né? Mas é um fator de potência somente de deslocamento, não é um fator de potência total, tá? Então vamos ver o fator de potência total aqui, ó. Bom, primeiramente a gente identifica aqui, ó, qual potência está sendo gerada.
nosso circuito, pelas análises, deu uma tensão de 175 volts e 10,9 amperes, que dá 1910 watts. Qual é a potência alternada aqui, ó, que está entrando nesse circuito? Vamos ver. A fórmula da potência a gente já sabe. É a tensão de primeiro harmônico, é a potência P1. Tá? A gente vai ignorar as potências P3, P5, as potências que não sejam as potências da fundamental. Tá? Por quê? As tensões harmônicas V2, V3, V4, V5, elas são praticamente nulas. Então, o que a gente vai usar aqui? Ó? O valor de tensão 127, o valor que a gente já obteve anteriormente da corrente fundamental foi 15,3 amperes, vezes cosseno de menos 8, que a gente acabou de ver agora, isso dá 1925 watts. Está batendo quase perfeitamente com esse cálculo aqui, ó. Tá? Então, aqui teve um erro de cálculo, um errinho de cálculo, né? Porque esses valores aqui estão aproximados. Mas a gente vê então que a potência que está sendo dissipada aqui, 1900 watts, né? 1910 watts aqui, ó. Ela tá vindo de algum lugar aqui, ó. Tá entrando 1925 watts aqui, ó. 1925 watts aqui, ó. Tá entrando, tá? Porém, a potência aparente que está entrando nesse circuito, ela é muito maior do que a potência que está sendo convertida. Potência aparente é 127 vezes a corrente total, que a gente também calculou lá, 33 amperes, dá 4.200 volt-amperes. E aí o fator de potência real vai ser essa potência que está sendo gerada sobre a potência aparente, dá 0,45. É um fator de potência muito ruim para qualquer circuito. Isso a gente está falando de uma potência assim, vamos dizer, o nosso circuito fosse um secador de cabelo, alguma coisa do tipo assim, ó. Olha só, a gente com esse fator de potência aqui, a gente não conseguiria manter o circuito ligado, porque circularia tanta corrente que logo o disjuntor iria desarmar, tá? Então, como que a gente resolve esse problema? A gente vai ver mais para frente, tá? Por enquanto a gente vai ficar por aqui e fazer algumas atividades para a gente reforçar o que foi visto. Então, gente, até a próxima aula e tentem fazer a atividade dessa vez bem rápido, porque nós temos um volume muito grande de dedicação para essa disciplina nesse último mês, tá bom? Abraço a todos e até a próxima.